Salve galera, tudo bom? Vamos dar continuidade então aqui para a resolução da nossa lista de exercício. Agora que a gente já viu a maneira de fazer o cálculo, eu vou fazer um pouco mais rápido para que esse vídeo possa contemplar o exercício 2 e 3, tá? Então vamos lá. Exercício 2. Um cilindro de simples ação possui uma mola para o seu retorno. Essa mola pode se comprimir por até 50 centímetros e tem uma constante K de 1750 newtons-metros. O cilindro tem um êmbolo de diâmetro de 12 centímetros. Diâmetro é diferente de raio. O diâmetro é a gente pegar um círculo e medir ele de uma ponta até outra, passando pelo centro, né? Então, vamos supor, eu tenho aqui uma circunferência, né? Quando a gente vai medir o diâmetro, a gente vai pegar de ponta a ponta, passando pelo centro da nossa circunferência. E o raio, ele é a medida que a gente tem do centro até o canto, né? Digamos assim, né? Até a circunferência, né? Do nosso círculo. Então, o diâmetro, ele é duas vezes o raio. Diâmetro, raio. Então, a gente tem que se atentar bastante na leitura do exercício, porque se ele estiver dado o diâmetro, a gente vai ter que transformar isso em raio, tá? Então, sem delongas aqui, vamos calcular a força de avanço. A gente começa calculando a área, né? E justamente para a gente calcular a área, eu vou começar escrevendo o seguinte: o raio, ele é o diâmetro dividido por 2, que vai ser exatamente 12 dividido. Vai ser exatamente 12 dividido por 2, que vai ser igual a 6 centímetros. Beleza? Já calculei o meu raio. Agora eu vou calcular a área da minha circunferência. A área do meu êmbolo, né? Então, minha área vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Isso vai ser igual a 3,14 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3,14 vai dar 113,04 centímetros quadrados. Ok? Agora eu consigo calcular a minha força de avanço tranquilamente. Vamos lá. Força de avanço. Pressão vezes 10 vezes área. Minha pressão de trabalho é 4 bar, multiplicado por 10, multiplicado por 113,04. Isso vai me dar 4.521,6 newtons, tá? Ou, se for arredondar, né, 4,5 kilonewtons. Como eu fiz anteriormente, eu vou usar o valor cheio, né, porque geralmente a força da mola é uma força bem baixa, né? E eu vou calcular aqui a força de recuo, força da mola. Força da mola é a constante elástica vezes a distância em que essa mola se comprimiu em metros. Bom, a constante elástica da minha mola é 1750. E essa mola se comprimiu por 50 centímetros. Nosso valor de x tem que ser dado em metros, né? 50 centímetros é meio metro, é 0,50 metros, né? Então, se a gente pegar para a gente fazer essa conversão, eu vou pegar a minha distância em centímetros e dividir por 100. 50 dividido por 100, 0,50, que é a mesma coisa que 0,5, tá? Isso aqui, 0,50 e 0,5 é a mesma coisa.
É diferente de 0,05, tá? Porque os zeros que a gente põe depois da última casa significativa de números decimais não tem importância, eles não atrapalham no cálculo. Então, esse numerozão que eu coloquei aqui, ó, o 5 com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros na frente, é exatamente a mesma coisa aqui, 0,5. E aí a gente fazendo esse cálculo, né? 1750 multiplicado por meio vai dar 875 newtons. Feito isso, agora a gente pode calcular a força efetiva. Mesmíssima coisa que a gente fez no vídeo anterior. A força efetiva é igual a força de avanço menos força de recuo. Força efetiva é igual a 4.521,6 menos 875. Então, a nossa força efetiva vai ser igual a, vamos ver aqui, 4.521,6 menos 875, 3.646,6 newtons, tá? Professor, quer arredondar. Quer arredondar 3,6 kilonewtons. Perfeito, está feito aqui. Exercício 2. Vamos para o exercício 3. Um atuador de simples ação com retorno por mola possui um êmbolo de raio 6 centímetros. Esse atuador opera com 10 bárias e é capaz de avançar por 30 centímetros e possui uma força efetiva de 11 kilonewtons. Calcule a constante elástica da mola presente no retorno desse atuador. Então vamos lá. O exercício já me deu o valor de força efetiva. Então essa conta aqui já está feita. Ele quer saber qual é o valor da constante elástica K. Isso quer dizer que a gente não consegue calcular a força de recuo. Ao invés de calcular a força de recuo, nós vamos calcular o valor de K. E para eu saber o valor de K, eu preciso saber o valor de força de recuo. Faz sentido? Então não adianta a gente já colocar a fórmula de resolução de força de recuo se eu não tenho todas as variáveis que o exercício pede, tá? Então vamos lá. Eu consigo calcular a força de avanço? Consigo. Porque eu tenho o raio do meu êmbolo, que eu consigo calcular a área, tá? Eu sei a pressão desse cilindro, que é 10 bárias, consigo calcular a força de avanço. Consigo calcular a força de recuo? Não. Eu tenho a distância de 30 centímetros, mas eu não sei o valor de K. Eu já sei o valor da força efetiva. Então, através da força efetiva, a gente consegue fazer um jogo de cintura ali para conseguir descobrir esse valor de K. Então, vamos lá. Vamos começar com o que o exercício nos deu de informação. Informações para a gente calcular a força de avanço. Então, vamos lá. Área vai ser igual a π vezes raio ao quadrado. Isso vai ser 3,14 vezes 6 vezes 6. É igual ao exercício ali de cima, né? Isso vai me dar 113,04 centímetros quadrados. Vamos calcular agora a força de avanço. Força igual a pressão vezes 10 vezes área. Força vai ser igual, então, pressão de 10 bárias vezes 10 vezes 113,04. Ok? Isso vai me dar 11.304 newtons, tá? Que pode ser arredondado para 11,3 kilonewtons. Mas eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir achar a força da minha mola.
Vamos pular o próximo passo, que eu não consigo calcular, e vamos ali direto para a força efetiva. Força efetiva, ela é força de avanço menos força de recuo. Ok. Eu já sei o valor da minha força efetiva, que é 11.000 newtons, né? Então, esse 11.000 newtons, ele é igual a 11.304 menos a força de recuo. Então, se eu quero saber a minha força de recuo, eu vou pegar a minha força de avanço e vou subtrair a minha força efetiva. Isso vai me dar 304 newtons, certo? Então, se o meu cilindro tem eficiência ali de gerar uma força de 11.000 newtons, só que ali no avanço está gerando 11.304, eu tenho que entender que está tendo uma penalidade de 304 newtons no meu recuo. É a força que a mola exerce como resistência, né? Então, insere ar na câmara traseira, né, do seu cilindro, ele vai avançar com 11.304, só que a mola está aqui, ó, fazendo uma resistência de 304 newtons. Por isso que a minha força efetiva é de 11.000 newtons. E aí agora a gente pode calcular a força de recuo, fazendo a fórmula que vocês gostam de dizer, né, fórmula contrária. Então vamos lá. A fórmula diz para a gente que força igual a K vezes X. Eu sei o valor da minha força, vale 304. Eu não sei o valor do K. E eu sei que o valor do X é 30 centímetros. Então 0,3, 0,30. É a mesma coisa, né? O que eu vou fazer agora? Esse 0,3 não está multiplicando o K? Eu tenho que passar esse 0,3 dividindo o 304 para o K ficar sozinho do outro lado da equação. Então vai ficar 304 dividido por 0,3. Esse é o valor do K. E se a gente dividir 304 por 0,3, isso vai me dar 1013,333, uma dízima periódica aí. A gente pode usar duas casas decimais, newtons por metro, que é a nossa unidade de medida, tá? Então aqui está o resultado final. O K dessa mola é 1013,33 newtons. Beleza, galera? Vou encerrar o vídeo por aqui. Nos próximos a gente faz os exercícios de cilindros de duplação. Valeu?